Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson Fernandes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, mais uma vez, para falar sobre o quadro Vivendo com Propósito, pessoal. Fica com a gente até o final desse vídeo aqui e eu tenho certeza que você será muito edificado. Pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com o pastor Davi Moraes. Pastor Davi, muito obrigado por atender nosso convite aí mais uma vez para falar com o pessoal acerca de viver com propósito, tá bom? E hoje nós iremos falar, pessoal, sobre viver para glorificar a Deus. E aí, pastor Davi, o que nós podemos fazer aí para glorificar a Deus dentro do nosso propósito? Esse deve ser o nosso objetivo, né, meu amigo? Prazer estar aqui mais uma vez. De fato, nós precisamos viver para glorificar a Deus, né? E às vezes nós temos uma noção errada de como glorificarmos a Deus, né? A gente pensa que para glorificar a Deus precisamos fazer algo grande, que vai marcar a história, que vai mudar vidas muitas das vezes. Mas o apóstolo Paulo, em um texto que eu vou ler aqui agora, ele vai trazer um significado um pouco diferente nesse sentido, né? Olha só, em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele está nesse contexto falando sobre liberdade cristã. Ele começa falando sobre o que convém, sobre o que é lícito, e ele vai falando sobre justamente isso, né, sobre como entender que as coisas que nós fazemos devem glorificar a Deus. Então, assim, a nossa liberdade, ela é uma liberdade que ela precisa glorificar a Deus. Eu posso fazer qualquer coisa desde que glorifique a Deus. A partir do momento, eu costumo falar que isso é uma liberdade limitada, né? Limitada a quê? Limitada à glorificação a Deus. Então, aquilo que não glorifica a Deus é aquilo que eu não devo fazer. Descarta, né? Descarta, né? Joga fora. Mas aquilo que glorifica a Deus eu devo fazer. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existe uma liberdade para fazermos de tudo, desde que aquilo que façamos, a partir do momento que aceitamos a vida de Cristo em nós, aceitamos viver submissos ao reino de Deus, viver os princípios e valores do reino de Deus, nós vamos nos limitar a vivermos a nossa vida de acordo com aquilo que glorifica a Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele é mais enfático ainda sobre como devemos glorificar a Deus. E aí ele traz algo do cotidiano. A gente tem que comer todo dia, beber todo dia. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, qualquer coisa, não só coisas máximas, coisas grandes, coisas que vão impactar muitas pessoas, mas aquilo que está no seu cotidiano. Você glorifica a Deus quando você acorda, quando você senta para tomar café, quando você vai para o seu trabalho. O que é que você faz no seu dia de maneira corriqueira, né, de maneira cotidiana, que deve glorificar a Deus? Às vezes é um cuidar de um filho, às vezes é um fazer uma comida. Então o apóstolo Paulo está trazendo isso, ó, quer comais, quer bebais. Ele está trazendo coisas simples. A gente às vezes quer glorificar a Deus apenas com coisas grandes demais. Mas a gente precisa entender que aquilo que é do cotidiano, aquilo que é do dia a dia, deve glorificar a Deus também. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, quer comais, quer bebais. E aí ele não se limitando a isso, ele fala, quer façais qualquer outra coisa. Então ele inclui nisso, que é cotidiano, uma amplitude maior. Qualquer coisa que você for fazer deve glorificar a Deus. Se você está gravando um podcast, você deve glorificar a Deus. Se você está lavando uma louça dentro da sua casa, você deve glorificar a Deus. Se você está dirigindo, você deve glorificar a Deus. E aí, como é que a gente vai glorificar a Deus? Por exemplo, não infringindo leis de trânsito, né? Por exemplo, é uma maneira de não glorificar a Deus. Não jogando lixo pela janela, por exemplo, é uma maneira de glorificar a Deus. John Stott, ele fala muito sobre esse conceito que a gente precisa ter, de que, como cristãos, nós devemos nos preocupar com o meio ambiente, né? Preocuparmos com aquilo que Deus criou, com aquilo que foi criado por Deus, né? Então, assim, como cristãos, a gente deve fazer de tudo para preservar aquilo que foi criado por Deus. Afinal de contas, quando o homem foi
criado e colocado no jardim, ele foi criado para poder dominar, para poder liderar aquele local, mas também para guardar e cuidar. Está lá em Gênesis. Ou seja, existe um propósito de cuidar do meio ambiente. Então a gente precisa entender que nós vamos glorificar a Deus quando fizermos tudo. Tudo o que estiver ao nosso alcance vai glorificar a Deus. Isso é interessante porque vale a pena nós observarmos, pessoal, cada detalhe, né? O apóstolo Paulo está falando sobre, literalmente, detalhes. E tem detalhes que, se a gente não prestar atenção e a gente não glorificar a Deus através desses detalhes, pode prejudicar outras pessoas. O senhor citou o exemplo aí de pegar um lixo e jogar pela janela do carro ali. Aí a gente não presta atenção que aquele lixo pode entrar ali na boca de lobo e pode entupir, e aí pode estar prejudicando outras pessoas. Exatamente, é isso mesmo. Assim, a gente precisa ter essa noção de que aquilo que prejudica outras pessoas não glorifica a Deus. Exatamente. Porque tudo o que prejudica, em qualquer área, nós precisamos entender que, seja o que for que está prejudicando alguém, não é para a glória de Deus, porque Deus não é um Deus que quer prejudicar alguém. A gente tem que ter essa noção de que o nosso propósito maior é justamente fazer com que Deus seja glorificado na terra. E como fazer que Deus seja glorificado? Através da nossa vida. Não da nossa ida a um culto, por exemplo. Não da nossa participação em uma liderança na igreja apenas. Mas, principalmente, na nossa vida cotidiana. Porque a gente vive uma realidade hoje, Alisson, pastor Alisson, que é em todos os lugares. Nós somos crentes no domingo, mas somos ateus no final de semana, durante a semana. Né? Crente no domingo e não crente na segunda, e né? Não crente na segunda, na terça, na quarta. A gente vive essa realidade, né? A gente vive a realidade assim, essa mentalidade de que, não, eu estou glorificando a Deus indo à igreja apenas, sendo que o cristianismo não é participar de um ritual. Ser cristão, quando houve a primeira vez em que nós fomos chamados de cristão lá em Antioquia, o significado da palavra cristão é pequeno Cristo. E por que alguém identificou naquelas pessoas alguém que parecia com Cristo? Porque eles evidenciavam isso diariamente, todos os dias. As pessoas viam Cristo naquela pessoa, viam Jesus naquela pessoa. E aí nós precisamos entender que nós também somos o espelho da glória de Deus, né? Em João capítulo de número 1 vai dizer o seguinte, ele veio, vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Então, nós precisamos entender que Jesus veio para trazer essa glória do Pai. E nós, como espelhos de Cristo, como pessoas que são parecidas com Cristo, também precisamos evidenciar essa glória do Pai. Isso é muito interessante, né? E as pessoas precisam olhar para a gente e nós precisamos dar esse exemplo, né? Às vezes as pessoas olham... tipo assim, é muito chato, é muito... ruim as pessoas olharem para alguém que é cristão e nós acabarmos escutando, mas ele não glorifica a Deus, mas ele não parece que é um cristão. Vai para a igreja ali no domingo, mas durante a semana aqui não parece que é aquele crente que sai daqui e vai para a igreja no domingo. Exatamente. E isso em todos os níveis, né, de cargos, podemos dizer assim. Desde o cristão que não tem cargo nenhum, até a maior autoridade, podemos dizer assim, dentro da igreja. É um cuidado que a gente precisa ter, porque a gente está zelando o nome de Cristo. A gente está carregando o nome de Cristo. A gente está evidenciando isso. Não é sobre nós, é sobre Ele, né? Então a gente precisa entender isso na nossa vida diária. E eu não vou dizer para você que é fácil, porque a gente precisa vencer a nós mesmos. Porque na nossa vontade, a gente não quer viver como Cristo. Na nossa carne, a gente não quer viver para glorificar a Deus. E às vezes a gente nem dá conta, né? Se não for a ação do Espírito Santo ali também. Se não for a graça de Deus, exatamente. Esquece. Por isso é que o apóstolo Paulo ouviu do próprio Deus, né? Minha graça te basta. Exatamente. Pessoal, vocês conseguiram entender aí que nós precisamos glorificar a Deus. A nossa vida, o nosso propósito de estarmos aqui é para glorificar a Deus.
qualquer coisa, em cada detalhe, nos mínimos detalhes, nós precisamos glorificar a Deus. Pastor Davi, muito obrigado, tá, por mais uma vez compartilhar o conhecimento conosco aqui. Que Deus abençoe. E para você que ficou com a gente aqui até o final, pessoal, não deixa de se inscrever aí no canal, não deixa de curtir e compartilhar com mais alguém, tá bom? Pode deixar o seu comentário aqui embaixo também. E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.